O ministro da Justiça e Segurança Pública, Anderson Torres, recebeu no Dia Internacional do Combate à Corrupção o secretário de Aquicultura e Pesca, Jorge Seife Júnior, e o secretário de Cultura, Mário Frias, para falar sobre as ações do governo Bolsonaro no combate à corrupção. O ministro disse: "Na minha opinião, o presidente Bolsonaro acertou e conseguiu evitar os grandes escândalos de corrupção que tivemos no Brasil nos últimos anos, não fatiando e não entregando o governo a partidos políticos." Torres relatou como o governo federal ajudou os estados e municípios durante a pandemia e apontou: "Muito desse dinheiro foi desviado, foi roubado e só em relação a isso foram mais de 130 operações da Polícia Federal só para investigar os recursos da Covid. O valor dos contratos, produtos e serviços investigados gira em torno de 4,5 bilhões de reais." O ministro disse: "No momento em que a população estava à míngua, o governo federal manda o dinheiro e acontece tudo isso aqui." Anderson Torres rebateu narrativas de que o governo Bolsonaro não estaria empenhado no combate à corrupção. O ministro disse: "Uns e outros têm dito por aí que a Polícia Federal tem que voltar a ser o que era antes. Para a Polícia Federal voltar a ser o que era antes, o governo tem que voltar a ser o que era antes. E o governo não vai voltar a ser o que era antes. Nós não vamos abrir para partidos políticos, nós não vamos distribuir as empresas públicas, os bancos públicos, nós não vamos fazer isso." Há quase 10 anos, a Folha Política atua noticiando fatos, discursos, argumentos e denúncias que são obliteradas pela velha imprensa. Nosso veículo de imprensa dá voz às vozes conservadoras, ao anticomunismo, à defesa dos direitos fundamentais e da liberdade de expressão e de imprensa, além de trazer ao público os vídeos dos pronunciamentos de autoridades para que o público possa formar sua própria opinião sobre o que foi dito e não precise depender de relatos de terceiros. Quem controla a informação controla, em última instância, a realidade. Grupos monopolísticos e cartéis que se associam com o intuito de barrar informações contrárias ou inconvenientes atuam em conluio com a finalidade de aniquilar qualquer mídia independente, eliminando o contraditório e a possibilidade de um debate público amplo, honesto, abrangendo todos os feixes e singularidades dos mais diversos espectros políticos. Controlando as informações, o cartel midiático brasileiro tenta excluir do debate e, em última instância, da vida pública, os conservadores e os veículos que dão voz a essas pessoas. A renda da Folha Política está sendo confiscada a mando do ministro Luiz Felipe Salomão, ex-corregedor do TSE, com respaldo e apoio do ministro Luiz Roberto Barroso, do STF e do TSE. A decisão confisca de forma indiscriminada todas as receitas advindas do YouTube, indicando claramente que a intenção não é a de excluir conteúdos específicos, mas sim de calar o canal e eliminar a empresa. Se você apoia o trabalho da Folha Política e pode ajudar a evitar que o jornal seja fechado, doe por meio do Pix, cujo QR Code está visível na tela, ou por meio do código ajude@folhapolitica.org. Caso não utilize Pix, há a opção de transferência bancária para a conta da empresa Raposo Fernandes, disponível na descrição deste vídeo e no comentário fixado no topo. Há quase 10 anos, a Folha Política vem mostrando a realidade da política brasileira e quebrando barreiras do monopólio da informação. Com a sua ajuda, poderá se manter firme e continuar a exercer o seu trabalho. Pix ajude@folhapolitica.org. Assista. Estou aqui hoje acompanhado de duas feras do nosso governo, meu amigo Mário Frias, secretário da Secretaria Especial de Cultura, e meu amigo Jorge Seife, secretário da Secretaria de Aquicultura e Pesca. Hoje é um dia muito importante, hoje é o Dia Internacional de Combate à Corrupção, esse tema tão importante que tanto aflige a nossa sociedade, que há muitos anos faz do nosso país escravo desse crime, um crime que traz consequências terríveis para a nossa população, para o nosso governo. E o governo do presidente Bolsonaro vem enfrentando isso de uma forma muito correta, de uma forma muito eficaz, com todos os órgãos do governo, todos os ministérios envolvidos nisso. Eu acho que nesse bate-papo nosso aqui, acho importante começar esse bate-papo mostrando as ações do Ministério da Justiça no combate à corrupção, mas principalmente falando
da gestão do presidente Bolsonaro com o governo e, na minha opinião, o grande diferencial do governo do presidente Bolsonaro, que faz com que nós tenhamos, por óbvio, a corrupção, ela existe. Eu vou dizer aos senhores aqui números impressionantes de trabalhos da Polícia Federal, mas eu acho que o presidente Bolsonaro acertou e conseguiu evitar os grandes escândalos de corrupção do Brasil, como nós enfrentamos nos últimos anos, mensalão, petrolão, fundos de pensão, tudo que roubaram do nosso país, acabaram com a vida das pessoas, das empresas, das instituições, enfim, tudo que foi roubado do nosso país nos últimos anos, o presidente Bolsonaro conseguiu evitar isso, não fatiando e não entregando o governo a partidos políticos. Temos uma esplanada dos ministérios hoje, em sua grande maioria técnica, como essas duas feras que estão comigo aqui hoje, e isso fez o diferencial. Mas eu vivo isso há muitos anos, eu sou delegado de Polícia Federal de carreira, a gente sabe como é que começa a corrupção, como é que ela se estrutura no governo, e nesse governo ela não conseguiu se estruturar como era antigamente. Eu acho que esse foi o grande diferencial desse governo, que não proporcionou, não gerou escândalos nacionais, escândalos gigantescos como eram aqueles. Senhores, eu vou falar só algumas coisas aqui, depois eu vou abrir a palavra para os senhores. Eu queria dizer que depois que nós começamos aqui, só em 2021, na nossa gestão aqui, à frente do Ministério da Justiça e Segurança Pública, foram mais de 150 operações de combate à corrupção. É uma média de uma operação a cada 2 dias no Brasil de combate à corrupção só pela Polícia Federal. O resultado disso foi a apreensão de cerca de 209 milhões de reais em espécie apreendido nessas operações. E um outro fator muito interessante, o nosso governo ajudou muito a questão do Covid. Quando começou a Covid, eu estava aqui no Distrito Federal, eu vi o desespero do governo, sem recurso, os governos estaduais não estavam preparados para enfrentar essa pandemia, e o auxílio que o governo federal deu, o dinheiro que o governo federal mandou para os estados, foi o que propiciou o atendimento à população, a criação dos leitos de UTI, tudo que foi feito nos estados foi feito com o dinheiro do governo federal. Mas nem sempre é simples. Muito desse dinheiro foi desviado, foi roubado, e só em relação a isso foram 130 operações da Polícia Federal, só em relação ao dinheiro que foi mandado para o combate à Covid. Foram mais de 130 operações desse recurso desde o início da pandemia. O valor dos contratos e produtos e serviços investigados gira em torno de 4,5 bilhões de reais. Os senhores terem uma noção do que é a corrupção no Brasil. Foram 220 mandados de prisão temporária, 21 mandados de prisão preventiva, 1.900 buscas e apreensões realizadas, e o pior, isso atingiu 220 municípios brasileiros. Então vejam, a dificuldade de combater a corrupção no Brasil, um momento que a população estava a perigo, a míngua de um vírus que ninguém conhecia, o governo federal manda o dinheiro e acontece tudo isso aqui. Enfim, esse é o nosso trabalho, é o trabalho que tem sido feito. Muitas pessoas insistem em dizer que o governo não tem combatido a corrupção, tem combatido uma operação a cada 2 dias, só da Polícia Federal, de combate à corrupção no ano de 2021. O governo tem trabalhado de uma forma séria. Uns e outros têm dito por aí, Seif, que a Polícia Federal, o governo tem que voltar a fazer o que fazia antes. A Polícia Federal tem que voltar a ser o que era antes. Para a Polícia Federal voltar a ser o que era antes, o governo tem que voltar a ser o que era antes. E o governo não vai voltar a ser o que era antes. Nós não vamos abrir para partidos políticos, nós não vamos distribuir as empresas públicas, os bancos públicos, nós não vamos fazer isso. E por isso, o nosso trabalho de combate à corrupção hoje é um trabalho cirúrgico, um trabalho em cima daquilo que tem acontecido, tem sido feito. Agora, voltar o país ao que era antes, nós não vamos voltar, de maneira nenhuma. Amém, ministro, também. Nós não vamos voltar porque nós não aceitamos isso, é a nossa forma de governar, é a nossa forma de gerir o Brasil, é uma forma totalmente diferente. Mas, meu amigo Seif, vossa secretaria, a senhora assumiu aí uma pasta muito importante, uma pasta muito grande, muito cara para o nosso Brasil, e eu sei que o senhor também tem enfrentado alguns problemas lá, relacionados a desvio de recurso, a malversação de recursos públicos, e eu queria que o amigo comentasse aqui, e contasse para a população brasileira o que acontece na sua Secretaria da Pesca. Boa tarde, senhor ministro.
Obrigado. Boa tarde, Mário Frias. Muito obrigado pela oportunidade de, num dia tão importante de combate à corrupção, nós podermos falar um pouco do muito que o presidente Bolsonaro, através da sua postura correta, rígida e anticorrupção, tem dado todo o apoio, incondicional apoio, ministro Anderson, ao combate à corrupção em todas as esferas do governo. Falando especialmente da Secretaria de Aquicultura e Pesca, as pessoas sabem, as pessoas denunciam, usam a nossa ouvidoria, tanto aqui do Ministério da Justiça, quanto também do Ministério da Agricultura. Eu vou falar dos muitos problemas que nós enfrentamos, de um tema que é de conhecimento da população brasileira, que é a questão do seguro-defeso. Ministro Anderson, cada vez que o senhor come um peixe na sua mesa, na sua casa, com a sua família, com a sua esposa, cada vez que os nossos ouvintes vão a um restaurante e comem o seu peixinho, esse foi pescado, Mário, por um verdadeiro pescador. E nós trabalhamos hoje, Mário, ministro Anderson, pelo verdadeiro pescador. Mas o que acontece é que na década de 90 foi criado um programa de assistência aos verdadeiros pescadores. O nome popular desse auxílio se chama seguro-defeso. E quando ele foi criado, Mário, foi com um excelente propósito, foi com um propósito nobre. Enquanto as espécies se procriavam, as espécies de pescados se procriavam ou estavam em piracema, A chamada piracema ou reprodução, que é o período de procriação, né? Infelizmente, muitos políticos, partidos políticos, começaram a utilizar essa ferramenta, cedendo o seguro-defeso para as pessoas, ministro Anderson, que não sabem diferenciar um camarão de uma baleia. Pessoas em grandes cidades, pessoas, donos de empresa. Para o senhor ter ideia, ministro Anderson, numa das últimas portarias que nós suspendemos alguns dos beneficiários, 5 mil deles, Mário, 5 mil servidores públicos estavam dentro desse programa. Inaceitável. Nós sabemos que hoje um funcionário público é uma das profissões, o servidor público é uma das profissões que tem mais estabilidade e que tem seus benefícios, seu salário em dia, e mesmo assim, inescrupulosos de todo o nosso Brasil utilizavam desse seguro-defeso, que deveria ir para o verdadeiro pescador, aquele que pesca o peixe para nós, e isso era desviado. Então, eu quero agradecer imensamente, ministro Anderson, ao Ministério da Justiça, especialmente a sua pessoa, a Polícia Federal, que junto, debaixo do presidente Bolsonaro, nós fizemos um grupo de trabalho, o qual tem Ministério da Justiça, Ministério da Agricultura, Dataprev, INSS, CGU, Caixa Econômica, Ministério do Trabalho, que hoje é o Ministério do ministro Onyx Lorenzoni, e fizemos um grupo de trabalho, Mário, em 2019. Inédito, ministro Anderson, no Brasil. Desde a criação do seguro-defeso, nunca havia sido feito um consórcio dentro do governo federal, ou seja, uma colaboração, uma força-tarefa para auditar e investigar esses recursos. E falo mais, ministro Anderson, cada um dos brasileiros que estão nos assistindo pagavam uma média de 3 bilhões e meio de reais para o seguro-defeso. Isso não tem problema. Podiam ser 10 bilhões de reais se esses recursos, Mário, tivessem ido para o verdadeiro pescador. No entanto, a Controladoria Geral da União fez diversos levantamentos que nos levaram a um número de 67% de pessoas que recebiam o seguro-defeso não eram verdadeiros pescadores. Então, de lá para cá, de 2019 para cá, e especialmente agora, ministro Anderson, debaixo da tua gestão, nós fizemos o levantamento e já entre suspensões e cancelamentos, já são 85 mil pessoas que estavam inscritas nesse programa que foram suspensas. Inédito no governo federal. E nós estamos falando, até agora,
de uma economia que passam de 300 milhões de reais. Então, não vou me estender mais, quero agradecer imensamente a todo o suporte, ministro Anderson, que o senhor, enquanto ministro da Justiça, a nossa Polícia Federal e até mesmo a nossa Polícia Rodoviária Federal tem nos dado apoio. E mais, para finalizar, tivemos agora algumas apreensões em embarcações de pesca, também fruto do trabalho do senhor, inédito no Brasil. Já foram pegas 3 ou 4 embarcações que fingiam-se de embarcações de pesca com registro na Secretaria Nacional de Agricultura e Pesca, mas que eram, na verdade, usadas para... Então, no Dia Internacional do Combate à Corrupção, eu quero dizer para o senhor que o trabalho em conjunto que temos feito, sob a gestão do presidente Bolsonaro, com diversos outros ministérios da nossa esplanada, está funcionando, está dando certo, está trazendo dignidade ao verdadeiro pescador e mais, o que o governo, o que o povo brasileiro espera de seu governo, que administre bem os recursos públicos e os impostos que cada um dos contribuintes pagam mês a mês, dia a dia, para a nossa nação. Muito bom, Seif. Parabéns pelo teu trabalho, parabéns por todo esse trabalho preventivo que a sua secretaria tem feito, sobre a sua batuta ali, todos os servidores. Isso muito nos honra e, infelizmente, né, usar uma ferramenta tão importante como essa, uma ferramenta social, seguro-defesa, né, para desviar recurso público, isso é uma das formas mais covardes que se tem de desviar recursos do nosso país. Eu aproveito suas palavras também, não posso deixar de elogiar os valorosos policiais federais do nosso país, policiais rodoviários federais do nosso país, as polícias judiciárias do nosso país, que investigam corrupção, que trabalham diuturnamente. Sabemos das dificuldades dos policiais do nosso país, mas nesse momento eu rendo uma homenagem a todos eles aqui que nos ajudam e que nos fazem, né, nos propiciam desvendar essas verdadeiras organizações criminosas no âmbito dos governos estaduais e, infelizmente, do governo federal. Mário, meu amigo, como é que está lá a nossa Secretaria da Cultura? Ministro, primeiro agradecer ao senhor por ser esse grande parceiro nosso contra a corrupção. Eu sou suspeito, sou fã de Vossa Excelência. Acompanho de perto o trabalho do Jorginho, do Seif, na pesca. E a gente até conversando, né, a gente falou, poxa, tudo a ver, né, o trabalho que a gente está realizando, tanto na Secretaria Especial da Cultura, quanto você na Secretaria da Pesca. O que chama a atenção, ministro, que eu vejo muito claro no governo Bolsonaro é o empenho da sua equipe, né, dos ministérios, das secretarias, para trabalhar em prol do homem comum, em prol do homem do campo, da pesca, da cultura. E eu acho, ministro, que tem tudo a ver com o seu trabalho, e você sabe o quanto eu peço sua ajuda, o quanto você tem alicerciado o meu trabalho na Secretaria de Cultura, ao mesmo tempo que eu digo, eu também agradeço. O esforço que a gente vem fazendo nesse governo para salvar os recursos públicos desse sequestro político-ideológico que tanto perdurou. Eu, às vezes, até venho reclamar com Vossa Excelência e pedir conselhos pela tua experiência de lidar diretamente com o crime, né? Como os seus anos de Polícia Federal, né? Com toda a tua experiência no campo contra essa corrupção e também contra a bandidagem, né? Que a gente vê que ao longo dos anos foi tomando conta do colarinho, né? Ficando de colarinho branco. Só para o senhor ter uma ideia, ministro, o Jorge estava falando num montante de 3 bilhões, né, Jorge? 3 bi e meio. O senhor falando num montante de 4 bi, né? É muito dinheiro. Agora, só para o senhor ter uma ideia, ao longo desses 30 anos foram investidos 48 bilhões de reais em cultura. Desde que eu assumi, a gente está lidando com um passivo de 13 bilhões de reais, dos quais, ministro, 78% desses recursos ficaram com 10% de empresas. Isso nunca
pode significar política pública. Uma política pública num país como o Brasil, Jorginho, significa que você vai beneficiar a população ao longo do território. Quando você identifica que 78% desses recursos das últimas décadas ficaram com 10% de empresas, num eixo pequenininho, Rio-São Paulo, você jamais pode dizer que isso é uma política pública. Então, eu reforço, ministro, no Dia Internacional contra a Corrupção, de que esse governo não vai voltar a ser o que era, como o ministro Anderson falou muito bem. Porque esse governo é um governo probo e ilibado. É um governo do presidente Bolsonaro que se preocupa com o cidadão comum, com a população do nosso país. Que é para isso que existe a instituição do Estado, não o contrário. O Estado não pode tomar proveito da população. O Estado tem que cuidar da população. Então, ministro, para não me alongar muito, quero agradecer principalmente a sua ajuda em relação a um problema muito sério que nós temos hoje, que nós temos um site, um sistema chamado Salic, ministro, que o senhor já sabe, já passei informações para o senhor, que é no mínimo um sistema inseguro e instável. E é esse sistema onde toda a população pode se cadastrar, Jorginho, para ter o acesso à Lei Rouanet. Então você não pode ter um serviço para a população que tem algum tipo de instabilidade. Então, mais uma vez mostrando a união e a competência do governo Bolsonaro, a gente fez uma análise técnica profunda, encaminhamos essa análise para o ministro e dentro em breve a gente vai ter boas notícias com um sistema seguro, com um sistema propício para o investimento em cultura com responsabilidade. O governo Bolsonaro, mais uma vez eu digo, secretário Seif, ministro Anderson, nós estamos aqui para trabalhar pelo povo, para o benefício de um país continental, multicultural e que precisa ter o apoio do Estado nesse sentido. Só para terminar, ministro, o Estado tem a responsabilidade, na minha visão, de causar inclusão num país como o nosso, que tem muita pobreza, que é um país, como nós sabemos, de 8 biomas, de 400 e não sei quantos mil quilômetros de praia. A gente precisa definitivamente da união dessa equipe para que nossas crianças tenham um futuro garantido, possam abrir a boca para falar de peito cheio que nós somos brasileiros, essa é a nossa pátria. E esse governo é um governo para a família, para a pátria e temente a Deus. Obrigado pela oportunidade, ministro. Obrigado eu, ter os senhores aqui no Ministério da Justiça hoje. Eu acho uma coisa interessante, porque me permita chamá-los de vocês, né, que os senhores se consideram seus dois amigos. E vocês são dois caras que vêm de áreas totalmente diferentes, que nunca trabalharam em governo, que nunca... Eu sou servidor público de carreira, né, estou nessa batalha há mais de 20 anos, então assim, para mim essa coisa de governo, esse dia a dia aqui de Brasília é uma coisa muito corriqueira, mas a ideia dos senhores, a visão dos senhores sobre o combate ao crime, o combate à corrupção, sobre o governo, sobre o que é certo e o que é errado, ela engrandece a nossa visão de servidor público, ela traz uma visão, né, foram muitos anos de iniciativa privada, Seif é empresário, enfim, isso engrandece a nossa visão aqui no Ministério, no governo, amadurece tudo que a gente tem que fazer e mostra para nós servidores públicos, para nós gestores da coisa pública, o caminho certo. Isso é muito importante, traz um feedback interessante do que os senhores ouviram ao longo da vida, do que é certo para o cidadão de bem, o que o cara o vendedor de peixe da praia precisa, o pescador, o cara que vive dele, que precisa de um incentivo para a cultura. Recentemente me procurou aqui, eu encaminhei para o Mário atender o pessoal do forró, o pessoal do forró não, das quadrilhas juninas. Muito importante para a família, né, ministro? Isso é cultura. Economia, turismo, cultura. As quadrilhas vieram aqui me procurar dizendo, o que a gente faz? Nós somos 3 mil quadrilhas no Brasil. Não é quadrilha de crime mesmo, quadrilha junina, manifestação cultural. Encaminhei para lá para ele poder receber essas pessoas e é isso, é atender, é o interesse público em primeiro lugar. Eu acho que a grande marca desse governo é essa. O presidente Bolsonaro não nega isso, deixa isso claro toda vez que fala conosco, seja em particular, seja em reunião de ministros, seja em reunião de todo mundo, seja de frente a uma câmera. Eu acho que tudo isso é muito importante. Esse governo ele é grande. Ele é grande
por causa disso. Você está fazendo história, tá? De esforço. O que você tem feito à frente da Polícia Federal, somos nós. caçando essa bandidagem, é algo que você sabe que eu sempre comento, que eu sou seu fã. Esse é brabo. Estamos todos nós. Esse é o governo do presidente Bolsonaro trabalhando. Muito obrigado por virem aqui, muito obrigado pelo trabalho dos senhores. Contem com o Ministério da Justiça, contem conosco e que Deus nos abençoe e vamos em frente. Muito obrigado.